Olá pessoas, estou eu aqui de novo, né? Mais uma vez para mais um vídeo. Já começo com algo sujo, né? Ai, que alegria. E os gatos no fundo. É assim. Então, para continuar, né, a saga de Demon Slayer, né, que eu resolvi postar de um jeitinho diferente, né? Que eu fiz a primeira, a segunda e eu fiz o Distrito Entretenimento como uma só, né? Pelo que eu vi, ela estaria junto ali com a segunda temporada, ali ela estaria junto no lugar que eu vi, né, por onde eu assisti, mas eu resolvi separar e deixar a separada da Vila dos Ferreiros também, que daí tem o treinamento dos Hashiras, né, e eu resolvi juntar a Vila dos Ferreiros e o treinamento dos Hashiras como quarta temporada, mas não sendo, mas eu vou fazer assim e vai ser como se fosse parte 1 a parte 2. Bebam água, ainda mais nesse calor. Que ainda mais tem o filme também do Castelo Infinito pra fazer, né? Enfim, vai dar certo, tá? A gente vai terminar logo essa série, daí tem que esperar vir os outros filmes pra continuar. E assim a vida segue. Enfim, vamos lá. O arco da Vila dos Ferreiros, que começa logo depois, uns 2 meses depois do Distrito Entretenimento, né? O Tanjiro acorda depois de 2 meses, né? Que ele ficou todo estupiado e ele perdeu a espada dele de novo. Ele quebrou a espada dele de novo na luta contra o Gyutaro, né? Só que o ferreiro dele tá cansado, já quebrou umas 2 vezes essa espada, quebrou umas 2 vezes e ele não aparece pra dar outro pro Tanjiro. Então o Tanjiro tem que pegar, ir lá na Vila dos Ferreiros pra pegar, encontrar o ferreiro dele e pegar a outra espada. Só que é o seguinte, a Vila dos Ferreiros, né, é extremamente protegida e que nenhum caçador sabe onde é que ela fica. Então, o Tanjiro no Agi, ele tem que passar de mão em mão, tipo de... Qual que é o nome daqueles... daqueles lá de baixo escalão lá, de mão em mão, pra poder chegar na Vila dos Ferreiros. Chegando lá, ele fala com o líder da Vila dos Ferreiros, né, que fala que a culpa não foi dele de quebrar a espada, a culpa foi do ferreiro, que ele que não fez a espada uma espada boa o suficiente. Tá calor, tá? É a segunda que eu tô tomando já. Que foi o ferreiro que errou na hora de fazer a espada. Então o Tanjiro fica meio assim, o Tanjiro morto de fome. E daí ele passa, ele vai ter ter que ficar em estadia lá, né? E ali, durante a noite, na estadia dele, ele encontra uma das Hashiras, a Mitsuri, né? Que não sei por que a vozinha dela tá desse jeito na dublagem. Ou foi só eu que me incomodei com a vozinha dela. Enfim, isso não veio ao caso. A Mitsuri que conversa com ele ali, né? Fala que ela ouviu dizer ali na Vila dos Ferreiros que nas montanhas ali tem uma espada, tem uma arma lendária que faria você ficar mais forte. Tanjiro vai nas montanhas junto, né? Vai lá com a Nezuko e encontra o outro Hashira, o Tokito. Tokito que tá treinando com o boneco de 6 braços, que é por causa do menino, da criança ferreira ali, da criancinha. Eu esqueci o nome agora. Enfim, tá ali e aquele boneco foi feito, ele perdeu os pais quando ele era criança, e aquele boneco foi feito pela família dele, que seria para representar um grão guerreiro mundial que viveu há 300 anos atrás, que era muito poderoso e precisava de o boneco precisava ter 6 braços para poder fazer o que o cara fazia com 2. Que a gente olhando, a gente sabe quem é, né? Que é pelas visões, a gente olhando o boneco, a gente vê quem é, né? Mais ou menos. E o Tokita a gente percebe que por mais ele ser o mais novo, ele é bem arrogante, ele é bem serião e arrogante, sabe? E o Urizen deixa o Tanjiro treinar com o boneco, né? Depois de mais ou menos uma semana treinando, mais ou menos uma semana, um pouco mais, ele treinando, ele consegue vencer o boneco. E dentro do boneco tá uma espada antiga, uma arma antiga. E nesse momento, o ferreiro do Tanjiro aparece, né? Aparece, entrega uma espada pro Tanjiro e leva a espada antiga de volta, já que ela tá toda enferrujada, tá? Obviamente, né? Se for, passou 300 anos parada, ela tá toda enferrujada, né?
E ele volta, que ele tava escondido nas montanhas pra fazer uma espada que o Tanjiro não pudesse quebrar, né? E ele volta lá pro meio do mato, onde é que ele tá. Nesse meio tempo, aparece dois luas superiores, né, na Vila dos Ferreiros, o Kyoko, a lua superior 5, e o Ratengo, a lua superior 4, né? Que eu acho o Kyoko um pouco mais fraco do que a Dai e o Gyutaro, né? E o Gyutaro deu todo aquele trabalho pra todo mundo, né? Enfim, né? Enfim, eles atacam os terreiros, o Tokita acaba lidando com o Kyoko, né? E o Tanjiro, a Nezuko e o Genya, que acaba aparecendo ali, que a gente descobre que o Genya é o irmão de um dos Hashiras, porque mostra brevemente um pouco do passado dele, né? E a gente descobre que o Sanemi e o Genya são irmãos, e a mãe dele se transformou em Oni e matou os outros irmãos deles. E o Sanami acabou tendo que matar ela para poder proteger o único irmão que sobrou, né? É bem pesada. Por isso que o Sanami é daquele jeitão meio malucão. É daquele jeitão dele. Enfim, e aí eles vão dar um breve flashback do que aconteceu na infância do Genya, né? E daí o Ratengo, ele ataca o pessoal e não pode cortar a cabeça dele. Ele acaba meio que ciclone, se separando em outros 4 corpos, né? E não importa quanto tu tem que cortar todas as cabeças ao mesmo tempo, que nem a Daki e o Gyutaro, né? Nem a Daki e o Gyutaro. Tem que cortar todas as cabeças ao mesmo tempo. Eles não importa o quanto tu corte ele, sempre volta a cabeça no lugar, sempre se regenera e volta. O que dá muito trabalho pro Gene e pro Tanjiro. E o Tokito lidando com o Kyoko, né? Também a gente tem um breve flashback da infância do Tokito, né? E a gente vê que o Tokito não era desse jeito frio e arrogante. Ele era gentil, ele era fofinho, ele era gentil, mas o irmão gêmeo dele era mal-humorado, porque quando eles perderam os pais muito novos também, meu Deus, muita gente morreu, muita gente perdeu um parente, muita gente perdeu a família. Os pais, eles eram muito novos quando os pais morreram e o irmão mais velho assumiu a responsabilidade e eles começaram a trabalhar como lenhadores ali, né? Coisa com madeira. E eles foram atacados por um Oni durante a noite. O irmão do Tokito se sacrificou para salvar ele e por um momento o Tokito só apagou. E quando ele acordou de novo, o Oni já estava morto, mas o irmão dele também não havia sobrevivido. Mas o irmão dele, infelizmente, também não sobreviveu, né? É uma Enfim, é bem pesado isso. Eu assisto algumas pessoas têm umas histórias bem pesadas aqui nesse anime também. Isso a gente volta que o Tokito acaba ficando preso num jarro, um tipo de jarro de água do Kyoko, né? E aos poucos ele tá perdendo oxigênio. Quem acaba aparatando ali com ele é aquele garotinho ferreiro, que ele foi super mal com o menininho, ele foi super grosso e arrogante com o gurizinho. Kotaro, o nome dele, não lembro agora. Não lembro agora. Acabei de revisar ali as coisas, não lembro agora. E ele tá preso, ele pega aos poucos, cada vez mais perdendo oxigênio, muito perto de morrer sufocado, né? A Mitsuri, que a gente lembra que tá ali, ela tá eliminando os Onis de menor escalão ao redor. Que não fala que seria melhor ela lidar com a tua superior, né? Mas, tudo bem. Assim, meio que eu vendo ali o menino, mesmo tentando já, acaba quebrando a máscara do menino também, coitadinho. Já que os feitos não podem mostrar o rosto, né? E. Saúde. Desculpa. E o Tokito vê ele ali e ele vê uma coisa nos olhos daquele menino e ele meio que toma força para conseguir se soltar. Ele adquire uma marca muito parecida com a do Tanjiro, né, para conseguir lutar de igual para igual e até mais forte do que o Kyoko, né? E nisso o Tanjiro, que é a nova espada dele que ele recebeu, né, ele consegue fazer uma
lidar com a respiração que ele lidou da última vez muito melhor agora. Parece que o ferreiro dele meio que já sabia o que estava acontecendo e por isso que ele tá assumido fazendo uma espada específica pro Tanjiro, né? Sendo que ele consegue tirar, decapitar os 4 de uma vez, só que daí mesmo assim não funciona. Por quê? Tem um quinto corpo por aí, tem um quinto corpo por aí, uma quinta cópia do Ratengo por aí, e eles têm que pegar e eliminar ela. O Genya, o plano de primeiro é o Genya ir atrás para eliminar. Que o Genya a gente descobre que ele é meio Oni, que ele come carne de Oni. Ele come carne de Oni para se tornar meio Oni, para ficar mais forte, porque ele não consegue usar a respiração. O Genya não consegue usar a respiração, por isso que ele tem aquela pistola. Que a pistola dele é as balas da pistola dele é com o mesmo material das espadas. Esse aí aprendeu a se virar nos 30, né? Esse aí aprendeu a se virar. E é assim que ele consegue virar caçador. Já que eu não consigo usar a respiração, né? Já que eu não consigo usar a espada, vou no tiro, né, mesmo? Que eu acho eficaz também, né? Parece ser bem eficaz. Enfim, ele fala que o Tanjiro não vai conseguir lidar. E nisso, os 4 corpos meio que se juntam e formam um Hazekuten, alguma coisa assim, que é uma forma mais forte, enquanto a versão chorona dele tá correndo por aí fugindo. E esse tem os dragões de madeiras, né, que quase mata o Tanjiro, se não fosse a Mitsuri chegar ali na hora. O Tanjiro teria ido de arrasta pra cima, né? A Mitsuri chega na hora, eu também com a mesma marca, ela consegue adquirir a mesma marca do Tanjiro. E ela dá um jeito no Hanzouten enquanto o Tanjiro vai atrás da versão chorona, né? O Tokito consegue acabar com o Superior 5, que fácil demais, porque esse é o 5, ele deveria ser mais forte do que a Daki e o Taro, mas parece mais fraco, que eu não entendo. Também não vou julgar, né? Eu julgo, nem é que a Daki e o Taro deu um maior trabalhão pro Zui. O que o Taro deu trabalhão pro Zui, né? A Daki foi se fosse só a Daki, teria acabado em 5 minutos. E ele consegue acabar com o Kyoko, né? Um a menos. E ele, depois ele meio que. Aí que a gente percebe que ele mudou um pouquinho a personalidade dele ali, né? Que meio que entendeu algumas coisas. E o. Ai, meu Deus do céu, só um pouquinho. Voltei. Nada demais. Essa Mitsuri, quando ela tá lidando com o Ratengo com os 4 juntos lá, o Tanjiro consegue chegar no Ratengo usando uma das respirações do sol, né? Ele consegue decapitar o Ratengo ao mesmo tempo que a Mitsuri termina com o Hazekuten lá. Que a Mitsuri termina com o outro lá. E ele consegue decapitar, depois de cair no penhasco, ele consegue decapitar o Ratengo. Só que tem um problema, o sol tá nascendo. E daí, ótimo, é ruim pro Oni, mas também é ruim pra Nezuko. Porque a gente sabe que também não pode pegar o sol, né? Porque senão o que acontece? Ela pegar o sol, né? A nossa querida Nezuko vai de arrasta pra cima, né? Enfim. E daí fica nesse dilema, porque mesmo sem a cabeça, o Ratengo vai para atacar os figurantes que ainda estão lá, alguns ferreiros que ainda estão lá. Mesmo assim, ele vai para atacar. Só que daí o Tanjiro fica nesse dilema. Ele salva a irmã dele, ou ele acaba com o Ratengo e salva aqueles ferreiros. Ele fica nessa dúvida de dilema porque a Nezuko tá começando a queimar. E a Nezuko mesmo pega, mete um chute no Tanjiro, mandando ele na direção do Ratengo. Que ali ela tomou a decisão dela, que, né? E pra nós é um momento bem triste, né? Que a gente acha que ela vai morrer. É um momento bem triste que com muita dor, muita dor, o Tanjiro termina com o Ratengo, né? E ao mesmo tempo que ele cumpre o dever dele, ele perderia a irmã. Só que não acontece porque a Nesco aparece daí, né, falando com o Tanjiro depois de, não sei quando, depois de que, um ano, 3 anos? Acho que já faz 3 anos que ela não fala. Ela ficou dormindo por 2 lá e daí já passou esse tempo, não sei se já passou um ano já. Não me liguei se passou um ano já.
e ela fala pela primeira vez depois de muito tempo. Então, muita gente se emociona, né? Que a Nesco dominou o sol, ela conseguiu não queimar o sol, e era isso que o Muzan estava esperando. O Muzan passou muitos anos, né? Que daí volta o Muzan, que no mesmo momento ele sente que, querendo ou não, ele tem uma conexão com os Onis, que tem o sangue dele, né? Ele sente, e ali ele finalmente acha a Oni que ele tava procurando. Que ele tem meio que a gente tem uma leve prévia de uma história do Muzan, né? Que é contada há 1000 anos atrás. Quando o Muzan era humano, ele era um homem muito doente mesmo, e um médico veio com uma cura experimental, deu para ele. O Muzan, com raiva por não ter funcionado, a cura mata esse médico, e do mesmo modo, daí assim ele consegue os poderes de Oni. Né? Ele se cura da doença que ele tinha, né? Ele se cura, só que daí como efeito colateral, né? Ele acaba não podendo mais sair no sol e tendo que se alimentar de carne humana. E daí, assim, ele passou anos, então, testando outros Onis, né, e procurando lírio aranha azul, que depois ele descobre que aparentemente nesse remédio que ele tomou tinha um pouco de lírio e aranha azul, né? Do lírio. E talvez, ou se ele não conseguisse criar um Oni que fosse, conseguisse superar a luz do sol, ele teria que achar o lírio e a aranha azul. Era um desses dois. E a Nesco conquistou o sol, então automaticamente a Nesco se tornou um alvo muito maior para ele agora, porque ele precisa pegar e se alimentar da Nesco para poder andar no sol. Então imagina se esse cara consegue andar no sol. Imagina se esse cara consegue andar na luz do sol, né? Então não vou fazer esse cara, né? Assim o pessoal volta, né? O pessoal ali foi salvo, né? O pessoal agradece e o Tanjiro volta agora com a espada ali com a Nesco, também agora capaz de andar à luz do sol. Ele volta pra vila, claro, obviamente depois ele vai ficar um tempinho se recuperando ali de novo, né? E assim termina o arco da Vila dos Ferreiros, né? Que eu vou deixar por aqui, tá? Eu vou trazer o treino dos Hashiras no próximo e depois primeiro o filme. E daí eu vou esperar sair os outros filmes para poder continuar com a saga, tá? Mas por enquanto é isso, tá? E eu vou ficando por aqui, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Vai ao seu canal dar uma olhada que agora o Matheus voltou com os vídeos de jogo, né? Ele tá fazendo a saga de Resident Evil 2 Remake. Vai lá dar uma olhadinha. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Deixa o seu comentário aí, me fala o que você acha dessa temporada, o que você acha desses arcos, tá? E eu vou ficando por aqui.